Salve galerinha, belezinha, tudo certo? Estamos aí mais uma vez fazendo um vídeo aí de como configurar o seu roteador, pois enfrentamos muitas das vezes problemas que muitas das vezes não conseguimos configurar nosso roteador novo, ou até mesmo quando ele sofre um reset, nós não conseguimos seguir muito bem a orientação dos auxiliares dos nossos provedores. Bom, sem mais delongas, vamos lá. Eu estou usando aqui o Windows 11. Então, para mim aqui aparece esse desenho aqui do globinho. Algumas versões anteriores aparece um computadorzinho quadradinho. Clique nele e vai em definições, né, ou ajustes, conforme o seu equipamento. Vamos aqui em direção de rede de internet, né? Outras versões está escrito configurações de internet. Clica, né? E vamos aqui, ó, internet. Notem que aqui para mim o meu dispositivo ele está aparecendo aqui, ó. Eu acabei de conectar o cabo, ele vai ficar a identificar. Eu estou hoje com uma versão Huawei, né? Um 5 dBi, um roteador muito bom, tem duas frequências, né? 2.4 e 5G, né? É um roteador com amplas funções, muito interessante. Bom, ele está tentando identificar. Vamos aguardar aqui para ver se ele consegue identificar as portas LAN deste dispositivo. Para a gente adiantar, vamos aqui no CMD, né? E vamos digitar o IP dele aqui. Notem que aqui no Gateway ele não aparece o IP do equipamento, ele não aparece. Aí consecutivamente você vai encontrar aí escrito rede não identificada. Poxa, cara, eu não vou conseguir acessar esse roteador? Vai, é só olhar na parte de baixo do roteador ou procurar no site do fabricante. Mas geralmente lá tem o IP. Aí o que você tem que fazer? Fixar o IP para você obter acesso. Então você vem aqui, né? Como deu rede não identificada, atribuições de IP. Versões anteriores você tem que ir IPv4 e fazer essas configurações, colocar o IP fixo por lá. Vamos lá? Então vamos aqui no DHCP, né? Vamos colocar manual IPv4. E aqui nós vamos digitar o nosso IP correspondente: 192.168.100.3. A nossa máscara de subrede 255.255.255.255. E aqui mais uma vez 192.168.100.1, que é o IP que eu quero acessar. E o DNS preferido, né? Se você colocar também o IP, ele também vai. Ok? Guardar. E nota que aqui, ó, ele vai identificar. Você vai aqui, ó, rede 446. Você vai notar que aqui vai aparecer o IP 192.168.100.1 e vamos em direção ao seu navegador, né? Eu uso o Google Chrome e vamos digitar aqui, ó, 192.168.100.1. Aí estamos na interface do roteador. Aqui é a senha dele, né? Não é admin. Aqui é Telecom admin. Estamos aqui, ó, na interface do roteador. Conforme a orientação do seu provedor, a primeira conexão
vem pela W1. Aí você vai fazer a configuração conforme a orientação do seu provedor. Vai colocar new, né? Se ele usa APOE ou PPOE. Vai colocar a VLAN que eles utilizam, né? O tamanho da MRU, né? E o seu contrato, né? Ou o login que eles fazem padrão. Você coloca ele 2 vezes, né? No username e password e coloca para aplicar. E fez esse procedimento, vamos aqui na porta LAN. A porta LAN, elas estão desabilitadas. Notem que elas estão desabilitadas por este motivo que no IP não aparece, porque elas estão desabilitadas. Então você vai lá e habilita essas portas. Habilitou. Vamos fazer a configuração do Wi-Fi. Aqui você pode fazer a configuração que você achar melhor, né? Vai aparecer na sua rede, né? A configuração de nome, se você quiser, né? E aqui, ó, da UPA é a senha. No mínimo 8 caracteres, né? E aplica. Aqui temos o Advanced Network, né? E aqui você define o tipo de canal que se adequa melhor ao seu dispositivo, né? E o tipo de frequência, né? Que se adequa também à conformidade da sua residência, né? Ou do seu local, né? Você quer uma frequência alta ou uma frequência baixa, né? Isso influencia muito em muitas outras coisas, né? Ok? Aqui tem a frequência 5G, é a mesma coisa, né? Você configura. A diferença é que um vai aparecer 2.4, o outro 5G, né? E você vai colocar a sua senha. Aplicou. O Advanced Networking Setting é a mesma coisa do 2.4. Você pode escolher a preferência de canal a qual melhor se adequa ao seu dispositivo. Aí você fala, poxa cara, por que vocês têm que fazer isso? É obrigatório fazer isso? Não, não é obrigatório. Mas sempre aquele momento que você configura o seu dispositivo e em alguns determinados momentos o seu dispositivo fica desconectado, mas o do seu parceiro fica conectado, aí às vezes o seu fica conectado, o do seu parceiro fica desconectado. Pois é o famoso automático. Então ele vai trocando de canal conforme ele achar melhor. Entendeu? E você deixando num canal apropriado fixo, você não tem esse problema. Ok? Segundo os seus provedores, ou se você precisar de um acesso remoto na sua empresa, você tem que vir aqui, ó, na Security, né? Device, né? Press Device Access Control, né? E aqui, ó, habilitação precisa de acesso de controle. Então você vem, tica aqui, né? E coloca New. Nota que aqui eu vou configurar o tipo de entrada que eu quero, o tipo de acesso. Aqui, ó, minha prioridade 1. Por que prioridade 1? Porque eu quero que ele seja minha primeira prioridade. Poxa, eu não tenho ninguém na frente dele, então eu vou acessar com a primeira prioridade. Então, o tipo de acesso que eu quero não é pelas portas LAN, porque lá você não vai estar lá para conectar nas portas LAN. Então, você vai colocar WLAN, é onde entra a sua entrada de dados. E eu não quero todos os dispositivos. Nós temos que evitar a invasão de dados. Então eu não quero todos os dispositivos. Eu quero só um específico, né, que é o do provedor. E qual é o tipo de conexão que eu devo colocar aqui? O tipo de conexão que a sua empresa, né, o seu provedor trabalha. Telnet, HTTP, SSH, FTP. Então
é conforme a configuração e permitir, né? Aplica, continue, ok? E aqui Network Application, você tem alguns adereços interessantes aqui. Aqui você pode configurar a sua entrada de gameplay, né? Para melhorar alguns acessos, né? Para o seu dispositivo. E o seu IGMP, né? Para quem tem algumas conexões também que abordam desse tipo de conexão, você habilita. Se precisar de entrada de vídeo, né? Aqui você pode habilitar também. E tem umas outras funções muito interessantes aqui, né? Multiportas, né? A configuração de API ping, né? Umas configurações de DNS. Então é conforme vocês acharem melhor. E interessante que esse equipamento também tem as configurações de VoIP, né? Aqui você tem as entradas de VoIP, manutenção, o diagnóstico, atualização de firmware. Aqui você pode atualizar a firmware do seu dispositivo, né? Aqui você pode reiniciar o seu dispositivo conforme você achar melhor, né? Cada configuração que você fazer tem que reiniciar o roteador para que as configurações sejam efetivas. E caso você esqueça a sua senha, aqui eu tenho Restore. Aqui você vê no default, ele reseta de fábrica. Todas aquelas configurações que nós fizemos, ela é desfeita, volta para o padrão de fábrica. Assim você pode refazer as configurações quando a memória estiver cheia, né, a memória cache dele estiver um pouco cheia. Você vai notar que o dispositivo vai começar a ficar mais lento, muitos dispositivos conectados, né? Você pode fazer isso, resetar seu equipamento e ter uma outra performance, né, com padrão de fábrica. Ok? Galerinha, muito obrigado. Fiquem em paz aí. Um abraço para todos vocês.